Então, bom dia. É que sempre falta coisa no meu currículo. Eu gosto sempre de falar que eu sou carioca, flamenguista, já ouvi comentários aqui. E a minha segunda cidade maravilhosa do coração é Brasília, que nos acolheu, a mim e a minha família, com muito carinho. E que o melhor de tudo que eu faço na minha vida é ser mãe dessas duas figuras, o Yuri, que é atleta do Minas, de vôlei, e o Johan, que é o meu mais novo. O Yuri tem 16 anos e o Johan tem 12 anos. E aí eu queria fazer os comentários iniciais, já que o professor Renê fez os comentários finais dele, aqui a Denise me parabenizou, que seria uma honra falar logo assim, na sequência do professor Renê Mendes. Eu já entendi que não. Eu já entendi que foi, além de uma honra, mas me deixou também numa situação muito difícil, né? Porque para todos nós assistir o professor Renê é sempre uma alegria e um crescimento muito grande para o nosso aprendizado. E trago hoje aqui o abraço e os cumprimentos do presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, que aqui não pôde estar hoje para a apresentação, devido a uma missão do próprio Conselho Federal de Medicina que o impediu. Então, em nome do Dr. Carlos Vital, eu parabenizo a comissão, agradecemos o convite, colocamos o Conselho Federal de Medicina à disposição de todos da ANANT e também da associação, da federada aqui do Espírito Santo, e parabenizamos a coordenação do evento. Né? O sucesso é o cuidado com os detalhes, nós sabemos da dificuldade, mas estão todos de parabéns, e também a audiência, porque aqui eu vejo que nós temos colegas bastante experientes, e nós temos também colegas ainda aí no início da nossa profissão, da nossa carreira, e é muito gratificante saber que estamos investindo no aprendizado e na melhoria da qualidade, não somente da medicina brasileira, mas também da medicina do trabalho. E aí eu trouxe hoje esta apresentação que nos foi conferida, que é sobre a qualificação do médico do trabalho. E aqui, então, nós não vamos falar como a Rosilane, diretora de ética da ANANT, mas Rosilane, a conselheira federal. E a gente vai colocar algumas questões para nossa reflexão, que não deve ficar apenas aqui, mas deve sair daqui também. Para vocês, o Conselho Federal de Medicina está aberto às consultas, e lá no meio da apresentação a gente vai entender isso melhor, e a gente precisa ficar um pouco mais próximo. Para essa apresentação ficar mais produtiva, a gente precisa interagir mais. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade depois para perguntar, para fazer questionamentos, e se não der tempo, para enviar e-mail, ok? Eu trago aqui primeiro a atribuição do Conselho Federal de Medicina, porque muitos colegas não conhecem a verdadeira atribuição do Conselho Federal. Nós temos 3 entidades maiores no país: o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a FENAM, que é a Federação Nacional dos Médicos, é a parte sindical. Então, cada entidade tem a sua atribuição, e muitas vezes a gente confunde. E isso é tão comum que eu consegui entender mais dessa diferenciação e mais da atribuição do Conselho às vésperas, ali próximo da eleição, que a gente foi estudar mais e entender. Então, realmente é comum que os colegas não saibam qual é a atribuição do CFM. Então, a lei é antiga, a lei é de 1957, eu trouxe exatamente, ipsis literis, o que está lá, conforme até a gramática. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República. E, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. E aí fica uma questão. O poder que legalmente nos foi instituído é o que nós, enquanto autarquia, temos o poder de fazer dentro das nossas atribuições, e o poder que gostaríamos de ter.
Então, muitas vezes a gente escuta, lê comentários nas mídias sociais, em ofícios que recebemos, que o CFM não está fazendo isso, não está atuando naquilo, não impediu que uma determinada lei viesse a vigorar. E o CFM não tem esse poder, simplesmente não tem esse poder. E a gente traz um pouco da importância da representação da especialidade dentro do Conselho Federal de Medicina, enquanto a Rosilane, que é médica do trabalho, também faz parte da diretoria da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, hoje é conselheira efetiva do Conselho Federal de Medicina. E na oportunidade da minha estreia no Conselho Federal de Medicina, na primeira plenária que eu participei, já foi, então, para a pauta um tema muito importante para nós, que era a proposta que chegou para um dos conselheiros, né, uma solicitação de um grupo de médicos, que pedia que voltasse à existência, dentro do Conselho Federal de Medicina, de um livro para que ali fossem registrados os médicos que atuavam em medicina do trabalho, que não fizeram residência em medicina do trabalho e não fizeram prova de título em medicina do trabalho. Então, esses médicos fizeram um curso de pós-graduação, com a carga horária, na maioria das vezes, inferior, bem inferior ao que é recomendado, né? Uma carga horária aí de 360, às vezes de 240 horas, às vezes em combo, junto com perícia, um final de semana por mês. E esse livro, ele seria um livro à parte em que esses médicos estariam registrados como médicos do trabalho. E aí me surpreendeu, porque realmente eu não tinha me atentado para a pauta que os conselheiros recebem. Vem ali uma proposta de alteração, mas eu não tive oportunidade de ler antes e fui pega de surpresa. E qual foi a maior surpresa que eu tive ainda? Que dentro da justificativa de um dos conselheiros, é que no país nós só tínhamos 300 médicos do trabalho. Não é verdade. Nós não temos apenas 300 médicos do trabalho. E um outro problema é que a maioria dos médicos, nossos colegas, não entendem a importância e o papel do médico do trabalho. Eles não sabem sequer o que médico do trabalho faz. Eles imaginam apenas que é um exame curto, simples e rápido de admissional e a tal troca de atestado. É esta a expressão, troca de atestado. E aí, na minha manifestação, eu realmente, como era a primeira vez, né, você vai se acostumando, se moldando ali, mas eu fiquei muito assustada com isso, porque eu vi que os outros, ali é voto, na plenária é voto. E os outros conselheiros poderiam votar a favor dessa alteração e do retorno do livro, por profundo desconhecimento do que é a medicina do trabalho nesse país. E aí eu cheguei a ponto de falar, bom, nós estamos lutando desde já, contra ou mais especialidades nesse formato que foi proposto, e nós estamos criando o livro que vai trazer o programa dos mais médicos do trabalho, ou o programa o mais especialista em medicina do trabalho, que não tem a ver com a nossa regulamentação, independentemente da ideologia, não está de acordo com o que está previsto na regulamentação. E aí eu pedi para tirar de pauta, pedi vistas do processo, e aí nós estamos trabalhando até hoje dentro disso. E isso aconteceu em novembro de 2014. E quando é que foi reconhecida a medicina do trabalho como especialidade? Foi uma das minhas perguntas, eu faço para os senhores também. Quem sabe? João não vale. Nem Zurré, nem professor Renê. Ah, não, professor. Quem sabe? Ninguém sabe. Pois é. Qual foi o outro problema na plenária? Que eles insistem que a medicina do trabalho foi criada apenas pela CLT, que ela não existe como especialidade. Não é uma verdade.
Em 1976, o reconhecimento da Associação Médica Brasileira e pela resolução do próprio Conselho Federal de Medicina, número 734, em 1976, parcialmente alterada pela resolução 981 de 1979. Então, a medicina do trabalho já era especialidade. E qual que é a diferença da especialidade de medicina do trabalho para as outras? Nós vamos ter livro para dermatologia. Quantos colegas dermatologistas não fizeram residência nem prova de título e atuam na área da dermatologia? Todas as outras especialidades, nós temos esse tipo de situação. Vai ter um livro para cada especialidade? Foi outro questionamento meu. E esse médico do trabalho que está no livro, ele vai poder se anunciar no carimbo dele, lá na empresa, ele vai poder colocar que ele é médico do trabalho? Não pode. Está na resolução. E a medicina do trabalho, segundo os dados demográficos da pesquisa realizada pelo CREMESP-CFM em fevereiro de 2013, nós temos no país 12.756 médicos do trabalho registrados no país, deixando a especialidade de medicina do trabalho em 6º lugar. Contas nossas falam que isso aí passa de 14 mil. E já ouvi dizer até que tem mais de 20 mil, porque parece que pela Unimed tem 10 mil. Bom, mas aí não é uma pesquisa. A pesquisa que eu trouxe aqui é essa para os senhores. Ora, a Resolução 634 de 2002, que dispôs sobre o convênio de reconhecimento das especialidades médicas, que foi firmado entre o CFM, a AMB e o Conselho Nacional de Residência Médica, diz no seu artigo 4º que o médico só pode declarar vinculação com a especialidade ou área de atuação quando for possuidor do título a ele correspondente devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Teve alteração parcial pela 1666 de 2003 a 1970 de 2011, mas nada alterou isso. Ele realmente só pode se intitular vinculado a uma especialidade quando ele tiver um certificado a ele correspondente que seja registrado no Conselho Regional da sua localidade. E a qualificação, como é que se faz desse médico do trabalho, então? Para ele se dizer médico do trabalho, ele tem que fazer residência médica ou ele vai fazer prova de título. E por isso é que hoje nós vamos ter 372 colegas aqui fazendo a prova de título. E isso aqui é algo que a gente precisa curtir mesmo. Isso aqui valoriza a nossa especialidade. Isso agrega valor à prestação de serviço que a gente faz à população, ao trabalhador. A 1799 de 2006 determinou que não compete aos conselhos regionais de medicina registrarem o certificado de conclusão de curso de especialização em medicina do trabalho em nível de pós-graduação, como está definido lá no item 4.4.1 da NR4 antiga, antes da portaria 590. A gente já chega lá, ok? Os médicos que atenderem às normas do convênio terão seus títulos de especialista em medicina do trabalho registrados nos conselhos regionais de medicina. Ora, os médicos que atenderem às normas. Quais são as normas? Ou prova ou residência médica, ou prova de título de especialista. E o manual de procedimentos publicado pela resolução do próprio Conselho, o número é 2010, em 2013, as folhas 69 dispõem, quanto ao reconhecimento das especialidades, é que serão considerados certificados de conclusão de residência médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou título de especialista, ou certificado de habilitação, se for caso de área de atuação, emitido pela AMB, de acordo com as resoluções de especialidade do CFM. Outros documentos não contemplados nas resoluções supracitadas e emitidos antes de 29 de 4 de 2002, quando entrou em vigor a resolução 1634 de 2002, serão avaliados pela Comissão de Qualificação Profissional. Isso também está no próprio manual de procedimento do CFM.
e, de novo, diz que não compete no mesmo manual, além daquela resolução, outra vez repete que não compete aos conselhos regionais de medicina registrarem o certificado de conclusão de curso de especialização em medicina do trabalho. Nós estamos com um grande problema, porque nós temos ainda conselhos regionais de medicina que insistem em registrar o certificado de pós-graduação nesse nível de especialização em medicina do trabalho, contrariando as normas, e isso é um problema que nós temos, porque quando esse certificado chega de volta para o Conselho Federal, para o coordenador da Comissão Nacional de Residência Médica avaliar, porque normalmente ele vai naquele conselho que está registrando, registra, volta para a sua cidade e entra no seu conselho e fala aqui, eu consegui ir lá no CRM tal. Aí abre-se um processo, vai para o CFM, o que a gente faz? Nega e manda, inclusive, desfazer, né, tornar sem efeito aquela certificação. Por quê? Não confere a ele o título de especialista. E só existe uma forma, duas formas. De novo, eu insisto, ou residência médica ou prova de título de especialista. Esta é uma atuação também da ANANT. A ANANT tem cobrado isso. Agora, é uma situação que a ANANT se coloca, valorizando também o médico do trabalho, preocupada com a atuação, com a aplicação da boa medicina do trabalho, porque esses médicos não tiveram a formação adequada para ter o mesmo título de especialista que todos os demais. As folhas 71 ainda do referido manual esclarece que, quando necessário, requisitar junto às sociedades de especialidades ou entidades que possuam residência médica a confirmação dos certificados emitidos. Entra de novo a ANANT nisso. A resolução 2061 de 2014 diz no seu artigo 1º, os médicos registrados como médico do trabalho em livros específicos, nos conselhos até a data de 15 de abril de 89, passam a ser reconhecidos como especialistas. Ok, notório saber. Houve uma época anterior que tinha uma regra diferente, então isso é direito adquirido. Nós não vamos aí duvidar dos médicos que já atuavam nessa área, fizeram cursos válidos naquela época, têm uma experiência longa na área, e eles sim, realmente, eles são especialistas. Mas, depois de 15 de abril de 89, fica a regra de agora. Aí foi questionado, por exemplo, por que a ANANT se colocava contra esse livro e por que o Conselho Federal de Medicina fez também, nas resoluções, essa proibição dos conselhos registrarem esses certificados. Bom, tem uma nota técnica do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, da Diretoria de Segurança e Saúde no Trabalho, que fala sobre o disposto na NR, anteriormente à alteração de 28 de 4 de 2014, que é a 590. Ele diz assim: concluímos que a NR4, sem prejuízo de que venha a ser futuramente revogada, apenas preserva sua eficácia se interpretada estritamente de modo a compatibilizar-se com as normas reguladoras editadas pelo Conselho Federal de Medicina. Quando a NR4 foi escrita, lá em 1978, ainda não tinham tão claras as regras. Mas, em 2005, o Ministério do Trabalho deu esse parecer e emitiu essa nota técnica. E ali, ou seja, que a certificação ali exigida seja aquela que confere ao seu portador o status de especialista, não existe outra situação. E a portaria 590, depois de mais de 10 anos de atuação da ANANT junto àquele ministério, para tentar modificar essa questão e dar clareza de quem que é o médico do trabalho efetivamente, veio então aí com a assinatura do ministro essa portaria em 28 de abril de 2014. Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, para todos os integrantes do SESMIT. E a portaria 2018 veio porque houve um problema grande. Quando, da publicação da 590, houve
um equívoco de entendimento de alguns auditores, enfim, dos empregadores também, em que começaram a aplicar a portaria 590. Só que a portaria ela tem eficácia na data da publicação, mas ela não pode retroagir para prejudicar. Se o colega médico que estava atuando como médico do trabalho, ainda seguindo a NR4 de antigamente, somente com o seu certificado de pós-graduação, sendo que o seu pacto laboral foi assinado anterior à portaria 590, ele não poderia ser demitido, não poderia ser ameaçado, a empresa não poderia ter sido autuada, e foi exatamente o que aconteceu em vários locais. Tanto a empresa foi autuada, como o médico foi ameaçado de ser demitido, e teve médico também que foi demitido. Bom, o que aconteceu? Isso foi apenas um equívoco de interpretação da norma, certo? E aí o Ministério do Trabalho também, com a intervenção, também com a parceria, vamos dizer assim, da ANANTE, editou uma minuta que foi aprovada e saiu a minuta, a portaria 2018, assim, conceder prazo de 4 anos para que os médicos do trabalho integrantes do SESMIT atendam aos requisitos de formação e registro profissional exigidos na regulamentação da profissão. Conceder prazo de 4 anos para os médicos do trabalho integrantes do SESMIT. Os senhores entendem que são aqueles que hoje estão trabalhando no SESMIT. Hoje não, à época da 590. Os médicos que não estavam trabalhando, eles não estão contemplados dentro dessa portaria, eles não têm prazo. Eles precisam, desde já, estarem obedecendo, né, seguindo os normativos emitidos pelo Conselho Federal de Medicina. O parágrafo único traz assim: até que o prazo indicado neste artigo seja expirado, poderá atuar no SESMIT o médico portador de certificado de conclusão de curso de especialização em medicina do trabalho em nível de pós-graduação. O parágrafo único está se referindo àquele artigo. Então, continua valendo para os médicos integrantes dos SESMITs. Ok? Ou portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador, denominação equivalente reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos ministrados por universidade ou faculdade que mantém um curso de graduação em medicina. Sobre ética, eu trago aqui para os senhores que temos muitos processos éticos contra médico do trabalho. Estamos agora fazendo um levantamento para que a gente possa estudar o processo, saber exatamente o teor e quais foram as infrações éticas e o tipo de punição, para que a gente possa também elaborar um trabalho, um artigo e fazer uma apresentação. O que tem de principal, eu trouxe alguns principais que aparecem nos processos, né, que está dentro dos princípios fundamentais. Eu vou passar um pouco mais rápido por aqui. A responsabilidade profissional, deixar de cumprir e desobedecer também os acórdãos e as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, um exemplo esse é colocar e se intitular médico do trabalho sem ser, divulgar uma especialidade que não tem. A relação com pacientes e familiares, 32 e 40, deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional e financeira, ou de qualquer outra natureza. Entra aqui um pouco também a questão do médico do trabalho, da empresa, atuar como assistente técnico. A relação entre médicos, acobertar erro, conduta antiética do médico. Outro dia, um colega encaminhou para mim a situação de um médico que ele via que estava infringindo o código. Eu falei, você também, se não o denunciar. Sigilo profissional, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Esse dever legal precisa ser estudado, precisa ser detalhado, precisa ser conceituado, entendido, porque senão tudo vira dever legal e a gente perde o sigilo médico, não é? No parágrafo único, permanece a proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público, quando as pessoas falam assim, o médico do trabalho, ele leva os exames, ele oferece
Ele coloca ali o histórico do trabalhador e tudo, mas isso aí já tem, porque o processo é público. Olha aqui, ó. Mesmo que o fato seja de conhecimento público. O sigilo tem que ser resguardado. Nessa hipótese, aqui, quando de seu depoimento como testemunha, nessa hipótese o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Olha como a questão do sigilo é profunda e olha como esse dever legal, ele não é claro para as pessoas. O que é o dever legal? Será que sabendo... Nossa, 5 minutos. Sabendo de uma suspeita de crime, o médico não deveria revelar o segredo? Isso tudo é para a gente ir refletindo, ok? Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, a questão de novo do médico do trabalho, que pode, por força de lei, embora o Conselho Federal de Medicina tenha recorrido, foi uma decisão judicial, não teve como não alterar a 1488 de 98, então o Conselho Federal de Medicina fez essa alteração, permitindo, com muitas aspas, o médico do trabalho atuar como assistente técnico da empresa em que seja médico ou que tenha sido médico do trabalho em ação trabalhista. Mas olha aqui o que diz o Código de Ética. Se o médico do trabalho atuar, ok, mas ele pode responder por infração ao Código de Ética. Dos documentos médicos, o pior, gente, olha aqui, ó, elaborar prontuário legível. Não tem prontuário. Médico aprende isso no 5º período, mas não faz o prontuário como deve ser feito. E aí não tem como se livrar do processo, vai ser penalizado. Ser perito auditor do próprio paciente, é interessante, né? A gente entende que o médico do trabalho, ele é o único que não vai infringir o Código de Ética, porque é inerente, é da natureza da sua atribuição, ser perito e auditor do próprio paciente, o trabalhador. Ali naquele momento que ele faz os exames ocupacionais, quando ele vai fazer a avaliação de capacidade laborativa, né? E a Câmara Técnica de Medicina do Trabalho tem recebido, esse é o e-mail, para quando os senhores quiserem mandar consultas, fazerem perguntas, tá? Tem recebido várias perguntas, como, por exemplo, o médico coordenador. Eu trouxe exatamente como foi colocado lá. O médico coordenador ele precisa ter registro em todas as capitais onde ele atua? Por exemplo, ele é médico de uma empresa aqui, mas tem filial em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. Ele precisa ter registro em todos os lugares? Precisa. É ato médico. O ato médico não é só aquele que o médico lá da ponta examinador faz que ele está examinando. É programa de controle médico. É ato médico. Só pode ser feito por médico. E ele precisa saber se lá nas outras filiais, ele precisa verificar em loco se a recomendação, se o programa está sendo efetivamente implantado. Aqui ela faz uma série de perguntas, se como médica até aqui do Espírito Santo, fez essa pergunta em junho de 2014, se tendo feito a pós-graduação, ela pode atuar como médica do trabalho. E ela pode atuar dentro do que está escrito na 590 e na 2018, que são as 2 portarias do Ministério do Trabalho. O dever legal eu trouxe aqui de novo, uma definição, eu acho importante isso. O estrito cumprimento do dever legal é um instituto jurídico penal que compreende as normas e princípios relativos à atuação de quem, sob comando legal ditado por relevante interesse público e legitimado pela observância dos limites impostos pela lei e pelos direitos fundamentais consagrados da Constituição, pratica a conduta descrita em um tipo legal de crime. A conduta em estrito cumprimento do dever legal pode ter por agente tanto funcionário público quanto particular, porém exige sempre a existência de uma norma preceptiva, impondo a alguém a realização de comportamento definido em tipo legal incriminador. Eu acho que traz bem a definição do que é o dever legal para a gente. Só que na Constituição, no artigo 5º, inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Portanto, nós estaremos também infringindo a nossa própria Constituição, no momento em que a gente quebra o sigilo. Aqui tem a foto
dos conselheiros. Eu coloquei uma carinha ali para que eu possa ser identificada. O nobre conselheiro, me fugiu o nome, Celso Murat, o nosso nobre conselheiro querido Celso Murat, é o conselheiro do Espírito Santo. E ele é tão querido mesmo que lá no hotel fizeram uma homenagem para ele, colocaram no nome lá no cardápio filé a Celso Murat, de tão querido que ele é. Mas todos são. Estamos muito bem representados. Eu queria pedir para passar aquele vídeo para... eu quero que vocês vejam bem o vídeo para que a gente possa entender a questão do sigilo médico, a questão da quebra de confiança do paciente com o médico e a questão da responsabilidade civil e penal que nós temos, e criminal que nós temos. E também sobre o risco de respondermos a um processo dentro do Conselho Federal de Medicina pela quebra do sigilo. Pode passar, por favor. Bem, nós vamos falar agora sobre o direito das mulheres. Você viu aqui no seu jornal o caso de uma jovem de 19 anos que procurou um hospital em São Bernardo do Campo, no ABC, após fazer um aborto e saiu de lá algemada. Ela foi denunciada pelo médico que fez o atendimento e só foi liberada na delegacia depois de pagar fiança de R$1.000. Nesta segunda-feira, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, abriu sindicância por quebra do sigilo profissional do médico que fez a denúncia. É que as mulheres que procuram socorro, vítimas de sequelas de um aborto clandestino, têm direito ao atendimento humanizado e sigiloso no sistema de saúde. Veja na reportagem de Michele Gomes. De acordo com o Código Penal brasileiro, o aborto é crime desde 1940 e só é permitido em 3 casos. Estupro, quando a gravidez coloca a vida da gestante em risco ou quando o feto não tem cérebro. Mesmo assim, mulheres que procuram socorro no sistema de saúde com sequelas de um aborto clandestino têm direito ao atendimento médico sigiloso. É o que garante uma norma técnica do Ministério da Saúde. A norma técnica do Ministério da Saúde é de 2005 e ela diz que o atendimento ao aborto inseguro tem que ser sigiloso, tem que ser humanizado, acolher a mulher sem julgamento dessa conduta dela e prestar o serviço necessário para que preserve a saúde e preserve a vida dessa mulher. O médico que denuncia à polícia a paciente que cometeu o aborto também quebra o sigilo profissional e pode ter o registro cassado porque, de acordo com o Código de Ética Médica, a relação com o paciente é sigilosa e não pode ser violada. Isso, inclusive, vale para todos os profissionais da saúde. A partir do momento em que esta pessoa que cometeu o crime passa a ser o meu paciente, não me interessa o crime. É o meu paciente, ele é meu paciente a partir daquele momento. Segundo a professora de Direito da USP, Helena Lobo da Costa, o sigilo médico só pode ser quebrado em casos de doenças epidemiológicas, como ebola, malária ou febre amarela, ou se o paciente colocar em risco a vida de outras pessoas. O médico não pode revelar as informações que ele obteve do paciente ou obteve durante o exame a terceiros, inclusive as autoridades públicas. Existem previsões tanto no campo da ética médica, aí os órgãos, o Conselho Federal de Medicina, o CREMESP, que vão ser responsáveis por essa apuração, mas existe também a previsão no Código Penal, no artigo 154 do Código, da quebra de sigilo profissional. Para a secretária municipal adjunta de Políticas para as Mulheres de São Paulo, durante o atendimento, os profissionais de saúde deveriam identificar os motivos que levaram a mulher a interromper a gravidez para que o poder público crie políticas que diminuam os casos de aborto no país, estimados em quase 1 milhão por ano. A gente precisa tirar essa discussão de que existe gente a favor do aborto ou contra o aborto. Não existe ninguém a favor do aborto. A gente não torce para nenhuma mulher fazer aborto. A gente quer, na verdade, evitar que haja gravidez indesejada. Mas se houver, não é tratando no espaço da polícia que nós vamos resolver isso.
Então, apenas esse vídeo veio ilustrar realmente a importância do sigilo, da guarda do sigilo. Me preocupa muito essa questão da mudança da 1488 de 98, em que permitiu, por força de justiça, a atuação do médico do trabalho como assistente técnico, mas a gente precisa prestar atenção. Foi uma briga na justiça, que nós médicos perdemos, na verdade, foi perda para nós, porque nós estávamos protegidos dessa forma, com maior ênfase para se negar a ser assistente técnico, mas agora a orientação, a recomendação do Conselho Federal de Medicina é que nós temos que observar o que está definido no Código de Ética. E agora eu digo aos senhores que nós temos que observar o que está definido no Código de Processo Civil Brasileiro e no Código Penal também. A honra foi enorme, professor Renê, em falar na sequência do senhor, mas o desafio também foi muito grande. Estou suando, ok? E além de outros professores aqui. Muito obrigada, e eu estou à disposição.